Olá e sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e a partir de agora nós estamos aqui juntos para o nosso podcast, o nosso Ignição Cast. E hoje estarei dando continuidade ao podcast anterior onde estive falando a respeito de qual é a sua verdade. Nós temos várias verdades principais, como a verdade de quem eu sou, a verdade do que eu posso fazer, da minha capacidade, e a verdade sobre o merecimento, sobre aquilo que eu posso ter. E existe um programa rodando na mente das pessoas. E em sua mente subconsciente, esse programa pode limitar quem você é, o que você pode fazer e o que você merece ter, o que você pode possuir. Esses programas, eles acabam se tornando a sua verdade. E quando isso se torna a sua verdade, você acaba não questionando mais. E se você não questiona, quando você vai falar sobre algo, você simplesmente faz afirmações. E quando você faz uma afirmação, a sua mente se fecha e você se torna aquilo que você diz. Vamos quebrar essas verdades que nós acabamos colocando como convicções, porque para nós formarmos convicções, nós precisamos ter dois elementos, e é sobre isso que nós vamos começar a falar já, dentro de alguns instantes. Antes, eu quero te pedir que você compartilhe, que você curta, comente, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo integralmente aí no seu canal, aí no seu celular, no seu smartphone e você possa usufruir desse altíssimo valor que nós estamos compartilhando aqui. Vamos lá, sem demora, eu quero falar sobre dois elementos fundamentais que formam as nossas verdades. Quando você tem uma ideia, quando vem uma ideia na sua mente, essa ideia é simplesmente uma ideia. Então você imagina uma ideia com uma perna apenas. Imagine uma mesa com apenas uma perna. Quando você tem uma mesa com apenas uma perna, ela tem sustentação? A não ser que seja aquelas mesas de centro pequenininha, né, que tem aquela perna única, mas quando imagina uma perna inclinada e você quer colocar o tampão da mesa, o tampo da mesa, o topo da mesa, e você quer equilibrar com apenas uma perna inclinada, é possível? Obviamente que não. Para isso você precisa de mais duas pernas, ou seja, para uma ideia se tornar uma convicção, uma verdade fundamental na nossa vida, nós precisamos de duas coisas: experiências e referências. A primeira coisa que nós temos, quando nós conhecemos sobre algo, quando vem um conhecimento, aquele conhecimento é simplesmente informação. Quando você tem algo, você vai para a faculdade, você conhece lá sobre engenharia mecânica, você conhece sobre medicina, você conhece sobre física quântica, você conhece sobre odontologia, sobre filosofia, sobre psicologia, você tem acesso àquela informação. Aquela informação ainda não é sabedoria. A sabedoria, ela só começa a se desenvolver a partir do momento que você tem experiência. Então, o engenheiro civil calculou a fundação de uma casa, colocou aquela casa em cima daquela fundação, e então ele pôde perceber e ter a experiência pessoal de que aqueles seus cálculos funcionaram ou não. Né? Quando o psicólogo coloca as suas técnicas em prática, quando o psiquiatra coloca suas técnicas em prática, quando um astrônomo coloca as suas técnicas em prática, quando um jornalista coloca aquilo que ele aprendeu em prática, é então que ele vai passar a ter experiências. Da mesma forma como quando alguém de fé começa a crer na palavra de Deus, aquilo é simplesmente uma informação. Se você não tiver uma experiência física a respeito daquilo que você creu, aquilo vai ser simplesmente informação. Você precisa conhecer a verdade e a verdade vai te libertar da inércia, da paralisação, daquele mundo de ideias. Você precisa ter uma experiência física, senão é simplesmente um aprendizado. Um aprendizado mental. Você vai ter simplesmente informações e você vai falar assim: legal, isso aqui é muito bom, mas como colocar em prática?
Eu dou aula de técnica vocal também. E quando eu vou ensinar as pessoas, eu passo o exercício e também a aplicação. Porque se eles não aplicarem na música os exercícios que eles aprenderam, o caminho vai ser muito grande. Então, para encurtar o caminho, eles aprendem a técnica e aplicam. Jesus, ele fez exatamente com seus discípulos assim. Ele ensinava para eles na prática e depois falou, vão. E quando Jesus envia os discípulos, ele não simplesmente diz, vai. Ele falou, eis que vos dou, entendam, eu vos dou autoridade, poder. Essa autoridade é o quê? Existe alguém que está por detrás daquilo que eu estou fazendo. Agir por meio da fé e ter experiências cognitivas com Deus é quando eu entendo que por detrás da autoridade daquela palavra que eu recebi, existe alguém que garante a minha atitude. A minha atitude de fé não é uma atitude cega. Tem pessoas que agem simplesmente porque achou bonito um versículo da Bíblia. No livro do Paul Yong-Chu, aquele livro Quarta Dimensão, ele fala sobre algumas garotas que leram na Bíblia que que Jesus Cristo andou por sobre as águas e estava havendo uma enchente e elas pegaram e falaram assim, nós podemos andar por sobre as águas, e elas pegaram e falaram assim, vamos orar, e elas oraram, entraram em concordância e começaram a andar por sobre as águas. Sabe o que aconteceu? As duas morreram e foi trágico aquilo que aconteceu, porque outras pessoas estavam com elas e não entraram, porque elas sabiam que aquilo não era uma revelação. Nós temos que andar não por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos, nós temos que andar por meio da revelação. Deus nos mostra quando é a hora e se é a hora de nós darmos um passo de fé. E quando ele nos traz essa revelação, existe uma autoridade. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele está dizendo, vão, expulsem os demônios, vocês podem curar os enfermos, vocês podem libertar as pessoas, ressuscitar os mortos, pisem em serpentes e escorpiões e toda obra do inferno e nada vos fará dano algum. Existe uma autoridade por detrás daquele envio. Quando o Senhor nos envia para algo, quando o Senhor nos envia, ele também nos capacita de autoridade. Quando um guarda está parado ali na rua, ou na avenida, ou numa estrada, e ele ergue a mão, ele não tem poder de parar um caminhão, um Scania, um Volvo, ou um carro, desses carros possantes V6, V8, um Camaro, uma Ferrari, ele não tem. Se ele ficar ali na frente, ele pode ser atropelado, mas ele tem autoridade. E a autoridade que está por detrás dele é o governo. O governo dá para ele a autoridade de quando ele estender a mão, ele pode usar aquela autoridade e as pessoas que estão ali reconhecem que existe um estado, um reino por detrás daquele guarda que dá para ele a autoridade. Então eles têm que obedecer. Da mesma forma acontece conosco quando nós entendemos que por andar em revelação, em 2 podcasts atrás eu falei a respeito de quando nós pedimos a Deus algo. A Bíblia fala o seguinte, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, quando vocês pedirem algo, aquilo já é a minha vontade e isso vai se materializar na sua vida. Então quando você for andar em direção ao propósito que Deus tem para sua vida, a palavra dele precisa necessariamente estar dentro de você, e você precisa necessariamente estar em plena comunhão com ele. Aqui existe concordância, é um princípio elementar para você estar com Deus. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, se eu busco o Senhor, quem é que ama o Senhor? O que é amar? Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso é maravilhoso, por quê? Porque vai haver uma concordância entre o que eu faço e o que Deus está querendo que eu faça. Quando eu falar, Deus, eu vou fazer tal coisa, tenho a sua permissão, eu tenho a sua orientação. Quando você for falar, pedir orientação a Deus, ele vai falar, essa é a minha vontade, pode ir, meu filho, que eu tô aqui com você e eu te garanto, essa autoridade que ele te dá é o poder muito superior àquele de você pensar que você pode levantar as mãos e parar um Scania. Não! Existe uma autoridade que garante que aquele caminhão
deve parar. E quando o inimigo vir, a Bíblia fala, vindo o inimigo como a corrente ou como um tsunami diante de você, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ele vai dizer, eu garanto esse território, você tem que parar. E aquele tsunami tem que parar. Aquela tempestade tem que parar. Aquela enfermidade tem que parar. Aquela dor tem que parar. Aquela angústia tem que parar. Aquela depressão, aquela ansiedade, aquele pânico tem que parar, porque quem arvorou ou colocou aquela bandeira diante de você foi Deus. Ele te deu autoridade, então ele diz, cessou. E quando você libera a palavra criativa, Deus e o universo inteiro que Deus criou concorda com você, e então todas as coisas começam a contribuir para o seu bem, porque você ama Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que acontece quando eu tenho experiências negativas? O que acontece quando eu tenho referências negativas? Eu passo a acreditar que aquela minha ideia, agora com experiências e com referências, porque eu procuro algo para validar aquela verdade que está começando a ser instalada na minha vida, ou na minha mente. Então eu olho, você está vendo um monte de notícias ruins, horríveis, ao redor do Brasil. E quando você olha para essas notícias ruins, verdades começam a rondar a sua mente. E aí você procura referências. E você vive experiências, ou você conhece pessoas que estão vivendo experiências negativas. E aí o que acontece? Quando você vê isso, isso acaba se tornando a sua verdade e você para de questionar, você aceita aquilo como verdade. E no momento que você começa a fazer afirmações como todas as outras pessoas estão fazendo, a sua mente se fecha e você se torna aquilo que você diz. Afinal de contas, a palavra de Deus diz o seguinte: qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser, lhe será feito. Note que, em várias vezes, eu disse a palavra dizer, disser. Tudo o que você disser, lhe será feito. Então, se você disser que você não pode, se você disser que você é incapaz, se você disser que você é tímido, se você disser que você é impotente, se você disser que você é estéril, se você disser que você não pode romper na vida, se você disser que você é doente, se você disser o que você disser, lhe será feito. Olha a seriedade dessa palavra. Então toma cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque tudo que você disser, lhe será feito. É isso que a Bíblia diz. Marcos 11, 24. Pode ler lá. Você entra então em um ritmo hipnótico, onde você passa a encarar tudo aquilo que você disse como verdade. A sua mente se fechou e você fala, essa é verdade, porque agora eu tenho experiências, agora eu tenho referências, agora eu já vivi, agora eu tô percebendo que isso é verdade, agora eu tô percebendo que... E você não questiona mais. E qual é o problema com os homens? Os homens simplesmente não pensam. Eliseu, como não penso? Eu penso toda hora. Não. Você vai entender que existe uma diferença muito grande entre pensamento e atividade mental. Pensamento é quando eu falo assim, agora eu quero ler um livro e eu vou pensar sobre ele. Então você pega um livro assim, por exemplo, esse aqui, O Campo de Batalha da Mente, aqui da Joyce Meyer. Você pega esse livro aqui, você começa a ler esse livro e você fala, eu quero meditar sobre isso. Ali você vai colocar a sua atenção e você vai ter a concentração dentro daquilo. Pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Então, quando você concentra o seu pensamento, você está dirigindo a sua mente para um objetivo, para um destino. Você está dando para ela um destino, para onde ela deve ir. A sua mente todo momento vai se perguntar, para onde estamos indo? Se você fala, para lugar nenhum, eu nem sei o que eu quero da minha vida, ela fala, tudo bem. Então ela se desliga e ela não faz mais nenhuma questão, não faz mais nenhuma pergunta. Por quê? Porque você vai seguir alguém. E lembre-se, quando você não toma decisão para onde você está indo, você vai ter que seguir necessariamente alguém. Eu vou dar só um exemplo. Se você não sonha, alguém vai te contratar para construir o sonho dele. Ou o sonho dela. Entenda isso. É exatamente assim que as pessoas vivem. Se você não está liberto, alguém liberto vai te contratar ou vai trazer você para fazer a realização do sonho dele ou para tornar o sonho dele concretizado através da sua vida. Entenda isso. Então, as pessoas simplesmente não pensam, elas têm atividade mental.
A Bíblia fala, acima de todas as coisas, guarde os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Quando você começa a pensar, o seu pensamento é por meio de imagens. As imagens vão produzir em você um sentimento. E no momento que você começa a se envolver emocionalmente com essas imagens que estão na sua mente, você começa a pensar, ali esse pensamento vai começar a criar a sua realidade. Porque quando você começa a planejar, seja pensamentos de paz, seja um pensamento de criatividade, de prosperidade, de abundância, de fartura, um pensamento de construção ou um pensamento de degeneração, um pensamento de insegurança, de dúvidas, de ressentimentos, de mágoa, seja o que for, você vai começar a planejar o que você vai fazer a partir daquelas imagens, a partir daquilo que você tem na sua mente. E normalmente aquilo que você planeja acaba acontecendo. Agora, como eu me liberto desse ritmo hipnótico na minha mente? Como eu me liberto dessas verdades que foram colocadas na minha mente? Fazendo perguntas. Será que é só isso que Deus tem pra mim? Será que é só isso que eu vou viver? Será que todo mundo, no mundo inteiro, está passando por dores? Será que todas as outras crises que existiram no mundo, peste bubônica, Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, a Guerra Fria, será que durante todos esses períodos, somente durante todos esses períodos da Terra, as pessoas sofreram e elas não se levantaram mais? Ou elas ultrapassaram todos os limites que existiam ali e elas começaram a viver o novo? Eu quero ver, existe história de pessoas que superaram na vida. Então você começa a ver história de pessoas como o Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele tem um livro maravilhoso dele que é Em Busca de Sentido, e ele fala que durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele estava ali no campo de concentração, ele, um judeu, estava preso, toda a sua família faleceu, e ele ficou ali solitário, mas ele alimentava na sua mente o sonho de um dia estar falando sobre tudo aquilo que ele estudou na faculdade, como psicólogo, psiquiatra, se eu não me engano, psiquiatra. Ele queria falar sobre aquilo na faculdade, nas universidades no futuro, sobre aquilo que ele viveu e como ele superou tudo aquilo. E eles vinham, pegavam as pessoas, levavam para as câmeras de gases, e ele não era levado, porque ele falou que ele tinha um sentido. A maioria das pessoas estava ali dizendo, não tem jeito, a minha vida não tem jeito, eu não vou conseguir. E o que acontecia? Essas pessoas acabavam morrendo. E o que ele percebeu depois que ele saiu dali? Que na mente dele, ele tinha um destino, ele sabia para onde que ele estava indo, e ele falou assim, na minha mente eu era mais livre do que os soldados alemães que estavam ali, humilhando, matando e destruindo a nação judaica. Ele percebeu que ele tinha um sentido, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Deus mostrou pra ele, deu uma visão pra ele, e ele se envolveu com isso, e aquilo fez com que ele permanecesse vivo e saísse no final da Grande Guerra Mundial para se tornar um grande escritor, um grande professor, um grande homem que pôde trazer ao mundo uma mensagem de superação. Entende? Então, durante todas as crises do mundo, homens e mulheres que continuaram crendo que era possível sim sair daquela condição, que era possível sim passar por cima de todos aqueles obstáculos, que sim, você sente a dor da perda, que sim, você sente tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, que existe tristeza sim, a gente não pode ignorar isso. Na Primeira e na Segunda Guerras mundiais, existiram muitas mortes. Durante a gripe espanhola existiu muita morte, muita perda, muito. Mas, gente, nós precisamos entender que quando tudo isso passar, nós precisamos estar de cabeça erguida, entendendo que maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está acontecendo, e nós vamos honrar as pessoas que deram a vida, as pessoas que perderam suas vidas, aqueles que perderam seus entes queridos, e você vai continuar, e você vai honrar a memória do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, mostrando em vida que você pode sim passar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque o Senhor está com você para realizar algo novo neste momento. Stanislav Lek também, ele viveu durante esse período da Grande Guerra Mundial, e muitas pessoas estavam ali dizendo, por que que isso está acontecendo com o mundo? Por que isso está acontecendo com a gente? Onde está Deus em tudo isso? E eles estavam fazendo esse tipo de pergunta. O Lek, ele fez o seguinte,
ele começou a perguntar: de que maneira que eu posso sair daqui? De que maneira que eu posso ultrapassar todos os limites da guerra e sair daqui como um homem vivo e vencedor e vitorioso, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo e mesmo diante de todas as perdas que eu tive da minha família? E ele começou a perguntar, o que eu posso fazer? Lembre-se, quando você faz uma afirmação, como aquelas pessoas estavam fazendo, Leque, esquece. Não tem o que fazer. E o que eles faziam? Iam, se jogavam naquelas telas eletrocutadas e eles se suicidavam. Outros iam pro campo ali de concentração, onde eles eram vítimas das câmaras de gases. E aquele homem, o Leque, o Stanislav Lek, ele pegou e tomou a decisão: eu vou encontrar um jeito de sair daqui. E ele encontrou, um dia ele estava saindo da mina de carvão e ele viu um caminhão cheio de cadáveres. E ele pegou e fez o seguinte: ele tirou toda a sua roupa enquanto um soldado estava ali olhando para algum outro lado, subiu e se jogou dentro daqueles cadáveres. E ele ficou ali esperando aquele caminhão sair. Aquele caminhão demorou, de repente ele saiu. Andou uns 30, 40 quilômetros e jogou aqueles corpos dentro de uma vala aberta. Ele foi jogado ali juntamente com todos aqueles corpos e esperou o caminhão ir embora. Quando o caminhão foi embora, ele saiu correndo e correu 25 quilômetros para a liberdade. O que salvou Stanislav Lek? Ele não ficou fazendo perguntas como todas as pessoas estão fazendo. Onde está Deus? Onde está Deus durante toda essa pandemia? Onde está Deus durante toda essa guerra? Onde está Deus? Por que Deus não está fazendo nada a respeito disso? Ele começou a fazer a pergunta certa: o que eu posso fazer para sair daqui? E Deus trouxe a resposta. Deus trouxe o caminho. Quando você faz pergunta, você questiona a verdade daquelas pessoas. Não tem o que fazer, Leque, você vai morrer aqui. Ele falou: não, eu não vou morrer aqui. Tem um jeito de sair daqui e eu vou sair daqui. No momento que você faz uma pergunta, a sua mente se abre e você transforma aquilo que você é. Você transforma as suas atitudes, você transforma a sua maneira de pensar com relação ao merecimento e você começa a entender que sim, você merece mais, que sim, você pode mais, que sim, você é a imagem e expressão, você é a forma mais perfeita da criação de Deus, você é a forma mais elevada da criação de Deus, e Deus quer sim que todos os seus desejos puros se cumpram e cheguem à plenitude. Você começa a transformar os seus ambientes ao seu redor, buscando novos caminhos, novas respostas, novas sequências, novos padrões e novas combinações. Você começa a encontrar a resposta. Faça a pergunta: será que é só isso que Deus tem pra mim? Será que durante todo esse período isso tudo é que é pra morte, é para o fim do mundo? No próximo podcast eu estarei falando sobre essa questão do fim do mundo e você vai entender sobre de que prisma você pode pensar, de que ótica você pode pensar. Entenda que quando você faz uma pergunta, a sua mente se abre para um novo e vivo caminho. E você não pode simplesmente falar assim: eu não quero mais pensar assim. Você tem que dizer: como é que eu quero pensar? Você tem que preparar um novo caminho. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é um novo e vivo caminho. A nossa mente, ela funciona por meio de conexões neurais. Então existem neurônios conectados quando você tem uma verdade absoluta na sua mente. Então se você tem uma verdade aí na sua mente, é neurônio conectado com neurônio. Não é só simplesmente mental, é físico também, a conexão física. E quanto mais você afirma, quanto mais você se conecta com essas verdades, quanto mais você tem referências a respeito dessa verdade, mais conexões, vai gerando uma conexão dupla, e ali você cria uma camada como se fosse uma rede, uma camada chamada melina, que ela faz com que aquela informação ela fique reforçada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que criar um novo caminho, uma nova forma de pensar. Mas essa forma vai sair? Não. Mas quando você começa a pensar de uma outra maneira, esse campo de concentração aqui, ele começa a perder força. Ele começa a perder força e aí ele perde um primeiro braço. Depois, ele começa a se desconectar e aí essa conexão aqui ela é desfeita. Por quê? Porque você fez uma nova conexão e você tem que criar um novo caminho. Como você faz isso? Questionando. Questione o porquê você acredita nisso. Por que você vai para a igreja? Por que você acredita em Deus? Questione tudo isso. Você precisa questionar. Mas eles, eu vou perguntar para mim mesmo por que eu acredito em Deus. Sim, porque às vezes você está seguindo Deus simplesmente porque os seus avós seguiram, os seus pais seguiram e isso acabou se tornando uma tradição familiar. Não, entenda. Você tem que ter as suas próprias experiências e viver uma nova referência.
E quando você vive essa conexão, gente, tudo muda. Pra você ter uma ideia, meu avô era pastor, meu pai sempre foi presbítero, uma pessoa muito influente dentro da igreja, e eu com 30 anos estava questionando se realmente Deus existia, se Deus, se depois de morrer eu ia pro céu. Eu não tinha certeza, eu não tinha convicções instaladas dentro de mim, entende? Às vezes nós estamos seguindo, indo para a igreja, até pastoreando simplesmente pela tradição familiar. Eu vivi isso, gente, eu sei do que eu estou falando. Mas a partir do momento que você começa a viver experiências pessoais, a partir do momento que você vive experiências pessoais com Deus, então a sua convicção é mudada. Existe um novo caminho preparado para quem começa a questionar a maneira como você vive. É só isso que Deus tem para mim, é só isso. Eu posso, esse corpo que que eu engordei, ou esse corpo que eu emagreci demais, ou essa enfermidade, será que é só isso que eu tenho pra viver? Esse casamento que não está funcionando, será que é assim que eu devo viver? Esse meu relacionamento com a minha família que não está fluindo, é só isso que eu devo fazer, ou eu posso agir de maneira diferente? Quem será que tá errado? São eles, ou será que sou eu? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% dos casos, o problema está na gente, a gente está procurando resolver o problema comparado com os outros, mas não! Quando nós entendemos que o problema está dentro de nós e quando nós mudamos, tudo muda, então nós começamos a buscar novas respostas, novos caminhos, novas sequências, novos padrões e novas combinações. E eu quero te encorajar a se questionar e a perguntar para você se é só isso que você tem para viver aqui nessa terra. Ou se você está vivendo simplesmente 5%. O que será que pode acontecer se você acreditar que você é mais? Que você é a mais perfeita forma da criação de Deus? O que acontece se você acreditar que você realmente é capaz de fazer algo revolucionário aqui na Terra? E se você acreditar que o Espírito Santo, quando ele começa a se movimentar dentro de você, ele transforma quem você é e tudo aquilo que está ao seu redor? E se você começar a acreditar que o seu casamento pode ser melhor, que a sua saúde pode ser melhor, que você como profissional, como empresário, como empreendedor pode ser muito melhor, se você acreditar que você pode escalar os seus negócios, e se você começar a acreditar que você pode sim levar a mensagem que existe dentro de você ao redor do mundo, e se nós começarmos a acreditar que nós podemos mobilizar e levar a palavra do evangelho para 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo, e se nós acreditarmos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, se nós acreditarmos que existem milagres que ainda não foram realizados dentro de nós, se nós acreditarmos que nós ainda não colhemos os frutos e não nos deliciamos dele porque existem sementes que nós ainda não plantamos, se nós acreditarmos que nós ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus porque nós ainda não demos passos de fé, se nós acreditarmos que nós podemos viver o melhor de Deus aqui nessa terra, e nós não estamos vivendo isso simplesmente porque nós ainda não nos posicionamos, e se nós começamos a questionar a maneira como nós estamos lidando com a vida e simplesmente entendemos que nós ainda não nos apropriamos da verdade do evangelho, estamos criando a nossa vida por meio da verdade que nós criamos. Entenda uma coisa, um dia um filósofo disse: eu não acredito no Deus que o homem criou. Eu acredito no Deus que criou o homem. E é exatamente assim. Comece a perceber as verdades que estão rondando a sua mente, os programas que foram instalados na sua mente, se eles foram instalados por Deus ou por você. É só olhar os efeitos. Os efeitos vão mostrar qual foi a causa. Onde Deus entra, tudo começa a ser transformado. Deus olhou a terra em um caos, ele não engrandeceu o caos. Ele simplesmente olhou e falou: haja luz. Quando Deus entra, o que entra em você determina o que sai de você. O que entra em você determina o que sai de você. Quando a fé entra, o medo vai embora. Quando a alegria entra, a tristeza vai embora. Quando a concordância com Deus entra, a concordância com o inferno vai embora. Quando a realidade do céu penetra a terra, a realidade da terra bate em retirada. E você vai então poder viver um novo tempo de Deus. Muito bem, nós chegamos ao fim desse podcast. E eu quero continuar pedindo a sua contribuição, curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando para o maior número de pessoas, para que nós possamos transformar as vidas por meio da palavra de Deus e por meio desse manancial que nós estamos liberando de altíssimo valor, para que as vidas sejam transformadas como nós estamos sendo. Deus abençoe sua vida e tenha hoje o melhor dia da sua vida.